Você já teve a sensação de que chegou tarde demais para a sua própria vida? Nas terras intermédias, o relógio não marca as horas, ele marca o apodrecimento. Não estamos aqui para salvar o mundo, mas para realizar o seu inventário. Bem-vindo ao necrotério mais bonito que a humanidade já ousou imaginar. Um lugar onde o silêncio é a única oração que ainda recebe uma resposta. Caminhamos sobre as cinzas de deuses que esqueceram como morrer. Você é um maculado, uma nota de rodapé em um épico que já foi escrito. Suas mãos carregam o peso de um exílio que você mal consegue recordar. A jornada não é uma ascensão à glória, mas uma caminhada por um ossário. Elden Ring não é apenas um jogo sobre monstros. É uma analogia sobre a paralisia. O design de Elden Ring é uma hierarquia do sofrimento. Quanto mais descemos, mais a arquitetura abandona a estética para abraçar algo mais antigo. A sobrevivência orgânica, o impulso parasitário da vida que não recebe permissão para morrer. A primeira vez que você desce os degraus de uma catacumba, o jogo transita de gênero. O horizonte vasto desaparece, substituído por um silêncio que repousa sobre os ombros como chumbo. A verticalidade do mapa serve para sepultar o jogador ainda em vida. Desde que a runa da morte foi roubada, morrer tornou-se um erro de sistema. O que vemos gravado nessas paredes não é o repouso dos justos, mas a reciclagem forçada do espírito. Corpos fundidos às raízes da térvore, em uma simbiose grotesca, onde a árvore devora a memória individual para sustentar o mito coletivo da eternidade. Nesses corredores, o silêncio é interrompido apenas por gotas que ecoam como um metrônomo da loucura. O ritmo invariável de um mundo preso em si mesmo. É o eterno retorno de Nietzsche esvaziado de sua alegria. A repetição sem redenção. Lutar nessas profundezas não é vencer inimigos, é confrontar o medo de se tornar parte da fundação. Foul tarnished, in search of the Elden Ring. Miyazaki e George R. Martin não projetaram castelos. Eles esculpiram estados de espírito. Stormveil é o monumento definitivo à arrogância humana diante do inevitável. A crença de que o ego, se arquitetado com pedra suficiente, pode resistir à decadência. Suas torres, que outrora desafiavam tempestades, estão agora deformadas pelo espinho da morte. As fendas em suas paredes não foram causadas pelo tempo, mas pelo trauma metafísico que rasgou a realidade. A arquitetura é agressiva e ferida. O retrato de um lorde, Godric, que tentou costurar a glória alheia ao próprio corpo definhante. Um homem tão desesperado por divindade que se tornou uma colagem de carne. Há uma paz melancólica em observar o colapso de Stormveil. As pedras que tombaram do penhasco ao mar não clamam por restauração.
parecem aliviadas por terem, enfim, cedido à gravidade. O castelo é um remendo de eras, uma fortaleza construída para esconder que seu rei é apenas um amontoado de membros roubados, tentando imitar a forma de um deus. Liúrnia dos Lagos é o lugar onde o mundo decide parar de tentar. É a geografia do arrependimento cristalizado. A direção de arte abraça um neogótico estelar, onde as pontas das torres não buscam a Deus, mas um cosmos frio e indiferente. A Academia de Raia Lucaria flutua como o fantasma de um conhecimento que se isolou para não precisar testemunhar o fim. Seus vitrais azuis filtram a luz da Térvore, transformando o sol em um clarão lunar pálido e artificial. É a arquitetura da negação. Se o sol nunca entra, talvez ele ainda não esteja morrendo. Dentro da grande biblioteca, o silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo rastejar das crianças imperfeitas de Renala, seres inacabados que circulam ao redor de uma rainha que já não os vê. Renala é a guardiã de uma biblioteca de sonhos mortos, abraçando seu ovo de âmbar como quem aperta contra o peito a última memória de um amor que partiu sem despedida. O carinho que sentimos por ela não é piedade, é o luto por uma majestade que se quebrou no escuro. Liúrnia nos diz que o conhecimento, privado do movimento da vida, transforma-se em um mausoléu elegante onde a alma se perde em reflexos azuis de si mesma. Caelid é o lugar onde a história deixou de ser narrada e passou a ser sentida como uma inflamação. A direção de arte abandona a pedra e abraça o barroco do grotesco em sua forma mais radical. Não há arquitetura civilizada, apenas a podridão escarlate, uma entropia biológica que devora o ferro, o granito, a memória e a sanidade. É o cenário de um apocalipse que não teve a dignidade de terminar. Uma catástrofe suspensa no tempo, condenada a repetir seu próprio colapso sem nunca alcançar o alívio da extinção. O céu aqui tem a cor de uma ferida antiga, um vermelho que não é o do pôr do sol, mas o da infecção, o da carne viva exposta ao ar. O chão não é terra, é tecido. A podridão escarlate transformou o solo em algo que respira, que pulsa com uma regularidade perturbadora, como se Caelid fosse o coração doente de um deus esquecido, ainda vivo debaixo dos pés do jogador. Caminhar ali é violar algo. É sentir que o terreno registra sua presença com ressentimento. As espadas monumentais cravadas na terra vermelha são os únicos marcos de que um dia houve honra naquele lugar. Hoje são apenas poleiros para corvos deformados, os únicos herdeiros legítimos daquele campo de batalha. Monumentos ao fracasso da glória. São lápides sem nome, fincadas por mãos que já não existem mais, em nome de uma causa que o mundo esqueceu antes mesmo do último soldado cair. O castelo Redmayne
existe nesse deserto como uma ironia arquitetônica, uma fortaleza que deveria impor ordem sobre o caos ao redor, mas que foi engolida pela lógica do próprio território que tentava conter. Champions, welcome! The stars have aligned! The festival is nigh! General Radahn, mightiest demigod of the Shattering, awaits you! Champions, prepare for battle! Ver o general Radahn rastejando pelas dunas, devorando os próprios soldados, é o ponto mais baixo da decadência das Terras Intermédias. Radahn, que outrora paralisou as próprias estrelas com o domínio da gravidade, que dobrou as leis do cosmos à força de sua vontade e de seu amor por um cavalo pequeno demais para carregá-lo, é agora um prisioneiro da própria carne apodrecida, um Deus reduzido a instinto. A mente que calculou as órbitas das estrelas e as suspendeu no firmamento não existe mais. O que resta é fome, é peso, é o movimento sem intenção de uma coisa que um dia foi um guerreiro lendário. Caelid é o lembrete de que a beleza da Ordem Áurea foi comprada com um horror que agora transborda pelas bordas do mundo. Que toda luz projetada com força suficiente cria uma sombra proporcional. E que as terras intermédias construíram sua grandeza sobre um subsolo de violência, de ambição e de experimentos que nunca deveriam ter sido tentados. A podridão escarlate não veio de fora. Ela nasceu de dentro, de um ato de guerra desesperado, do corpo de uma deusa que foi usada como arma e que, ao ser destruída, destruiu tudo ao redor. Existe uma geografia da depressão que nenhum manual clínico consegue mapear com precisão, mas que a arte, quando é honesta, reconhece imediatamente. É o estado de estar abaixo, não metaforicamente abaixo, mas com uma fisicalidade concreta e inexplicável. No Gron se revela embaixo, e ela é linda, perturbadoramente, inexplicavelmente linda, de uma forma que não consola, mas também não agride, que simplesmente existe com a estabilidade serena de algo que não precisa da sua aprovação para ser o que é. Isso é o que a depressão profunda faz, que a tristeza comum não faz. Ela não é feia. Ela tem uma beleza específica, grave, que as pessoas que nunca estiveram lá dentro têm dificuldade de acreditar. Porque beleza e sofrimento, na gramática emocional convencional, não deveriam coexistir com tanta intimidade. O teto constelado de Nokron é o detalhe que mais me interessa, porque ele é simultaneamente o símbolo mais preciso da depressão e da resiliência humana diante dela. Um povo foi banido do céu, foi empurrado para baixo, para o escuro, para um lugar onde as estrelas não existem.
E esse povo, em vez de se resignar à escuridão ou de se destruir na raiva do exílio, fez a coisa mais humana que existe. Reconstruiu o que perdeu com os materiais que tinha disponíveis e criou um céu de pedra e luz espectral. Criou estrelas que não se movem e não morrem. Criou uma eternidade falsa que era, ao mesmo tempo, profundamente verdadeira. Porque a saudade que a motivou era real, e a beleza que produziu era real, mesmo que as estrelas não fossem. O mundo de cima de Elden Ring está cheio de ruídos que são, na verdade, formas de não dizer a verdade. O barulho das batalhas que disfarça o vazio das motivações, os diálogos cifrados que falam sobre tudo, menos sobre o que importa, a grandiosidade das paisagens que cobre com beleza épica uma história de abandono e falha coletiva. Nokron é silenciosa, e seu silêncio não é o silêncio da morte. É o silêncio de um lugar que já disse tudo o que tinha a dizer e que agora simplesmente existe com o peso acumulado de tudo isso. Existe, no coração de Nokron, uma mensagem que a direção de arte sussurra sem nunca articular em palavras. Descer não é o fim. O fundo tem sua própria beleza. E às vezes é preciso chegar lá para encontrar o único tipo de silêncio que não mente. Antes das portas seladas, antes da cera branca, antes de Morgoth assumir sozinho a guarda de um trono que ninguém mais reivindicava, Leyndell respirava, não como metáfora, como fato arquitetônico. Leyndell foi construída para ser incompreensível a qualquer indivíduo isolado. Suas avenidas são largas demais para uma única pessoa atravessar sem sentir seu próprio encolhimento. Seus arcos são altos demais para que um rosto humano possa ser visto a partir do chão. Essa escala não é incidental, é doutrinária. Arquiteturas que superam a medida humana existem para lembrar ao corpo o seu lugar dentro de uma hierarquia. O problema é que a doutrina sobreviveu à congregação. As ruas, que deveriam estar repletas de súditos em procissão, estão vazias. Os salões que foram projetados para ressoar com o murmúrio de cortes reais agora amplificam apenas os passos solitários do jogador. E aqui reside a crueldade silenciosa do design. Uma catedral vazia não é uma catedral descansando. É uma catedral que continua chamando por fiéis que nunca mais chegarão. Toda cidade é uma declaração filosófica. Ela encarna o que quem a construiu acreditava que devia durar, devia ser celebrado, devia ser protegido contra o tempo. A lição de Leyndell não é que os impérios caem. Essa lição a gente já sabe. A lição de Leyndell é mais sutil e mais perturbadora. Os impérios podem não cair. A estrutura pode persistir muito além do esgotamento do espírito que a animava.
a ilusão de ordem pode continuar de pé, exigindo reverência, depois que tudo que merecia ser reverenciado já partiu. A From Software entendeu que nenhuma linha de diálogo poderia transmitir isso. Então, eles construíram uma cidade e deixaram você caminhar por ela. Cada passo em Leyndell é um encontro com a distância entre o que as coisas são e o que um dia foram. Quantos outros lugares assim você habita? Quantas estruturas você continua reverenciando depois que o significado delas silenciosamente partiu? Mas existe algo que eu não disse. Porque isso muda tudo. Tudo o que se sabe sobre Leyndell. Leyndell não é só uma cidade que apodreceu por dentro. É uma cidade construída em cima do que ela decidiu enterrar. O esgoto de Leyndell não é simplesmente o sistema de saneamento da capital. É uma estrutura deliberada de contenção, construída para abrigar, esconder e isolar os Omen, filhos malditos dos dois dedos, que nasceram com os chifres da graça corrompida. A cidade de cima foi literalmente erguida em cima de uma prisão. Os Omen são filhos que nasceram com os chifres da graça, uma marca da Térvore que deveria ser sinal de bênção. Mas em vez de serem reverenciados, foram considerados impuros. A Ordem de Leyndell decretou que os chifres eram uma corrupção, não uma graça. E assim, crianças nascidas com eles foram expurgadas, removidas de suas famílias, jogadas nos esgotos, condenadas a viver no subsolo da civilização que deveria honrá-las. Morgoth é filho de Marika e Godfrey, irmão gêmeo de Mog. Foi acorrentado ao nascer e jogado nos esgotos porque nasceu com os chifres. Mas Morgoth desenvolveu sozinho nas profundezas um amor obsessivo pela própria cidade que o condenou. Ele protegeu Leyndell durante a Guerra das Estrelas Cadentes, mesmo sendo considerado um pária. Quando o encontramos, ele é ao mesmo tempo o guardião mais devotado e a vítima mais cruel da cidade que guarda. What is thy business with these thrones? Godric the Golden. The twin prodigies, Mikola and Melania. General Radahn. Praetor Rykard. Lunar Princess Rani. Willful traitors, all. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. Felled by King Morgoth, last of all kings. Esse é o detalhe que transforma Morgoth de boss em tragédia. Ele não odeia Leyndell,
Ele a ama devotamente, patologicamente. A cidade que o acorrentou ao nascer é a mesma cidade que ele passou a vida inteira protegendo. A From Software entendeu algo pesado sobre psicologia humana. Quando alguém é rejeitado pelo sistema que deveria amá-lo, a resposta mais comum não é rebeldia. É uma necessidade ainda maior de ser aceito por esse sistema. A história de Morgoth não é sobre monstros ou deuses. É sobre o que acontece quando alguém é rejeitado e ainda assim decide amar aquilo que o destruiu. Porque às vezes a maior prisão não são correntes, é a necessidade de ser aceito. Mas enquanto Morgoth ficou nos esgotos e aprendeu a amar o que o condenou, Mog ficou nos esgotos e aprendeu outra coisa. Algo que só nasce quando o abandono dura tempo suficiente para virar fé. O que nasce no esquecimento quando ninguém está olhando. Morgoth e Mog, gêmeos, nascidos da mesma mãe, da mesma graça corrompida, jogados no mesmo esgoto na mesma noite. E então o mundo fez coisas diferentes com eles. Nas profundezas dos esgotos, Mog ouviu a voz da Formless Mother, uma deusa exterior do sangue, uma entidade que nenhuma ordem reconhecida endossava. Ele não encontrou uma deusa tolerada pela estrutura. Encontrou uma deusa que existia apesar da estrutura. E isso, para alguém que foi descartado pela ordem oficial, foi suficiente para construir uma fé própria. Mog roubou Miquella e tentou construir uma era do sangue, uma nova ordem, um novo Erdtree. Tudo por baixo, fora da vista, nas profundezas onde a civilização não chegava. Essa deusa não é libertação. É a maldição falando com a sua própria voz. A dinastia Mogwin não foi construída sobre poder. Foi construída sobre a recusa de curar. E toda dinastia construída assim, seja num jogo, seja numa vida, termina da mesma forma. Estagnada, sangrenta e sozinha no escuro. A pergunta que Mog nos deixa não é como sobreviver no fundo do poço. É, quanto tempo você ainda vai chamar o fundo de lar? Você já construiu uma mansão por dentro de si mesmo? Salões lindos, vinho, mármore, para que ninguém veja o vulcão embaixo. A mansão vulcânica é a estrutura mais sofisticada das terras intermédias. Mármore branco, tochas douradas, cortesãos de voz suave e maneiras impecáveis. É um lugar que foi projetado, com cuidado deliberado, para parecer que nada está errado. Observe as rachaduras das paredes. Repare como a lava aparece nas frestas, não como perigo, mas como decoração. Como se o fogo ali embaixo fosse apenas parte do design. E então, Lady Tanith te recebe com um sorriso. Fique à vontade, ela diz. E você quase acredita nela. I am Tanith, the proprietress of this house. An honor to have you. Porque é muito mais fácil acreditar na mansão do que admitir que você está em pé sobre um vulcão.
Antes de chegar à mansão, você atravessa o Monte Gelmir, e é preciso falar sobre o Monte Gelmir. Não há lugar nas terras intermédias mais abertamente hostil, não com monstros, com o próprio terreno. O Monte Gelmir é o que acontece quando um homem para de construir e começa a irradiar. Caminhos que terminam no ar, pontes que alguém começou e interrompeu. Não por falta de pedra, mas porque a direção parou de importar. Lava onde deveria ter passagem. Torres de cerco apontando para dentro, não para fora. Essa é a paisagem de uma mente que abandonou o projeto de se curar. Raikard não destruiu o Monte Gelmir. Ele o escreveu. Quando você finalmente o vê, a primeira reação não é medo, é desorientação, porque Raikard não parece um vilão, parece um processo, a massa de carne e escama. Very well. As remedy. Together we will devour the very god. O design visual diz o que a lore apenas sugere. Raikard não dominou a Serpente Deus. Ele foi consumido por ela. Isso tem um nome na filosofia moral. A gula, não apenas o excesso de comida, mas o excesso de qualquer apetite que substitui o ser pelo consumo. O ponto em que você para de querer coisas e se torna a função de querer. Então, após a batalha, Lady Tennant faz o impensável. Ela se inclina sobre os restos orgânicos de Raikard. O som que se segue é o de carne sendo rasgada por dentes humanos. Então fica aqui, não como acusação, como pergunta de saída. Em que momento a sua luta parou de ser sobre o que você quer construir e virou sobre o que você precisa destruir? Você está sozinho. O elevador sobe em silêncio. E lá em cima, só vento, gelo e corpos de deuses mortos. Elden Ring tem masmorras com quebra-cabeças elaborados. Tem batalhas de chefe que são coreografadas como ópera. Tem lore que pesquisadores ainda discutem depois de anos. Mas a Montanha dos Gigantes não tem nada disso. Ela tem vazio. E é exatamente por isso que ela é a área mais honesta do jogo. Porque o vazio que ela descreve
você provavelmente já sentiu antes. Antes de chegar aos picos, você passa pelas terras proibidas, um corredor linear sem alternativas visíveis. Na psicologia clínica, esse fenômeno tem nome: visão em túnel. A capacidade de perceber horizontes, de imaginar saídas, fica comprometida. O mundo colapsa em um só caminho que leva para a frente, mesmo que para a frente pareça uma má ideia. Então o elevador abre e o mundo se expande. Na arquitetura, existe a teoria do prospecto refúgio. Buscamos lugares altos para ver longe, mas precisamos de abrigo para nos sentir seguros. A montanha te dá o prospecto. O refúgio, ela recusa. Ruínas, gelo e a árvore ao fundo. Visível, mas incapaz de aquecer qualquer coisa aqui em cima. Olhe com atenção. Esses gigantes não morreram de feridas convencionais. Eles estão cobertos de vinhas, espinhos que brotam de dentro para fora. Na lore de Elden Ring, espinhos simbolizam pecado e culpa. Marika não matou os gigantes. Ela os fez carregar a destruição dentro de si até morrer. Depois congelou tudo e selou o trauma sob o gelo em vez de resolver o que o causou. É o que a depressão faz com experiências dolorosas. Elas não somem. Elas ficam lá, sob o gelo, intactas. E se você ainda precisava de mais evidência disso, está lá, Castelo Sol. Um homem, o comandante Niall, guardando um castelo de fantasmas à espera de um eclipse que nunca vem. O ritual falhou. O morto que ele esperava reanimar não voltou. Mas ele ainda vigia. Um general sem exército, congelado no topo do mundo, guardando a promessa de um cadáver. Ele nos ensina como a esperança pode se tornar uma prisão. A lição aqui é sobre o perigo de nos agarrarmos tanto a um propósito ou a um passado idealizado que nos tornamos incapazes de seguir em frente, transformando nossa vida em uma eterna vigília por algo que nunca vai voltar. Então, no topo do Pico da Chama, você encontra o último dos gigantes, o único sobrevivente de uma raça há muito extinta, um mero reflexo do que um dia já foi. Marika deixou uma maldição gravada nele. Ele não guarda a chama porque quer. Ele guarda porque foi condenado a guardar uma existência inteiramente definida por uma obrigação que não escolheu, para um propósito que o tortura eternamente. Então, quando ele está prestes a ser derrotado, ele arranca a própria perna.
movimento desesperado para continuar. Ele se mutila, não porque há esperança, mas porque parar parece impossível. E então ele usa tudo que resta de si mesmo só para durar mais um dia. O gigante sabe que a sua existência foi reduzida a uma humilhação, uma tortura perpétua que pendula entre a solidão de ser o último de sua espécie e a responsabilidade de guardar a chama que os extinguiu. Miyazaki nos deixa uma lição brutal sobre os limites da resiliência humana e fictícia. A de que, às vezes, quando o mundo nos arranca absolutamente tudo, a nossa última forma de liberdade é escolher como iremos desmoronar. Elden Ring não é uma história sobre vitória. Se fosse, terminaria no momento em que o anel se restaura, quando a música sobe e o mundo finalmente respira. Mas você sabe o que acontece depois de fechar o jogo. O mundo não ficou perfeito. As cicatrizes continuam lá. Marika ainda está fraturada em algum lugar sob a árvore. O que o jogo nos deu não foi uma cura, foi uma travessia. E talvez seja isso que a resiliência realmente significa. Não a ausência da dor, não a promessa de que um dia vai parar de doer, mas a capacidade de caminhar através dela, de juntar os pedaços sem fingir que as fraturas nunca existiram. Assim como o Anel de Elden, remendado, imperfeito, funcional, como nós, você também está quebrado em algum lugar que ninguém consegue ver. E você também, de alguma forma, continua levantando. Isso não é pouco. Isso é tudo.